Vamos iniciar mais uma atividade do Centro Espírita Allan Kardec. Antes da prece inicial, a gente tem uma leitura para fazer e também alguns avisos, né? Durante essas situação da pandemia, o Centro está realizando inúmeras atividades virtuais. Então, as atividades as atividades regulares que são realizadas na edificação física da casa, elas estão suspensas. E agora nós utilizamos as plataformas digitais como o Instagram, como o Facebook, como o WhatsApp para realizar as atividades. Então a gente pode considerar que todos podem entrar em contato com os trabalhadores da casa pelos números do WhatsApp. Após esta exposição, essa reflexão da noite de hoje, nós vamos disponibilizar tanto no Instagram quanto no Facebook os números dos trabalhadores da casa que estão atendendo pelo WhatsApp. São diversas dúvidas, atendimento fraterno, quem quiser fazer doações, falar sobre alguma questão relacionada à livraria, à biblioteca, pode entrar em contato com os trabalhadores da casa. O pessoal vai entrando e a gente vai realizando a exposição. Se por acaso houver uma queda, então, por algum problema de internet ou algum problema técnico com o dispositivo móvel, já deixei aqui engatilhado para ver se consigo imediatamente já restabelecer a ligação. Só ficar na página ali do CA, continua daí para fazer o encaminhamento da reflexão da noite de hoje. Então, antes da prece inicial, eu vou fazer uma breve leitura. Uma leitura de uma mensagem ditada a Emmanuel pelo médium Francisco Cândido Xavier. A mensagem se chama De Coração Puro. Está no livro Vinha de Luz. E é intitulada De Coração Puro, no item 90 do livro Vinha de Luz. Emmanuel, e a mensagem tem um caráter muito próximo com o tema da exposição que nós iremos fazer logo na sequência. Então vamos unir os nossos pensamentos para captar o que Emmanuel ditou a Francisco Cândido Xavier, comentando. Emmanuel faz um comentário de uma carta, primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 22, que diz assim esse versículo: Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro. Comenta Emmanuel. Espíritos levianos em todas as ocasiões deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. Amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. Entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos,
no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo a nota dominante na lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Então, com essa mensagem, nós vamos, por uns instantes, elevar os nossos pensamentos ao alto, nos conectarmos emocionalmente, pelos pensamentos, pelos sentimentos, para a nossa atenção se associar às realidades do espírito imortal. E assim, rogando a percepção da presença amorosa de Deus, de Jesus, nós pedimos que a atividade da noite seja para iluminar as nossas mentes, com resultados em nossos sentimentos, em nossas posturas ante a vida e os desafios, que tenhamos pensar, que possamos entender as leis divinas e estender o que temos de melhor ao semelhante. Não crie raízes e não floresça em nosso coração. Que possamos, nesse instante, refletir, sentir, rogando esclarecimento, conforto e orientação a todos que passam pelas dificuldades materiais, morais, espirituais. Todos que passam pela dificuldade da doença e também da separação momentânea. Que todos nós possamos, nesses minutos, nos sentirmos acolhidos e orientados. Que assim seja. Bom, então, o tema de hoje diz respeito ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Um dos temas das bem-aventuranças de Jesus, do código ético-moral trazido pelo Mestre há 2000 anos, mas que até hoje ainda não se instalou definitivamente em nossos corações. Então, a cada um de nós que se aproxima na existência física dos preceitos e das associações religiosas, cabe esse desafio de voltarmos nossos olhos para as páginas evangélicas e extrair a moral do Cristo para o nosso entendimento e para a sua aplicação nos dias de hoje. Ao longo dos séculos, as religiões foram se transformando, a influência humana acabou abafando alguns diamantes de luz, algumas realidades que brilham como o sol do meio-dia do Evangelho. Mas hoje são chegados os tempos. Como Allan Kardec já aborda
na revelação espírita, no século XIX. Os espíritos depois vêm trazendo mensagens sobre São Chegados os Tempos e falando também a respeito dessa transição planetária, dessa grande transição planetária do mundo de provas e expiações, pelo qual a Terra ainda tem os seus traços, para um mundo de regeneração, que é um mundo já de transformação para um mundo ditoso. Essa regeneração da Terra é quando o bem já começa a equacionar, a equilibrar e predominar sobre o mal na Terra. Então, durante essa transformação, durante essa transição planetária, esses tempos chegados, muitas tribulações, muitas escolhas e muitos momentos de aflições, de dores, acabam acontecendo conosco no plano físico, para que nós possamos compreender e despertar para o real sentido da vida, o real sentido existencial do nosso ser, nosso espírito imortal. Então, nós estamos aqui encarnados, passando por todas essas dificuldades, essas aflições, esses acontecimentos que nos cercam de todos os lados. A gente não pode, de repente, se enganar ou supor que nos últimos tempos, com a Terra começando a se super povoar, diferente de outros tempos, né, onde muitos espíritos que orbitam a sua evolução aqui no globo estão encarnados ao mesmo tempo. Né? Claro que tem muito mais no plano espiritual, mas a gente está aqui encarnado na Terra para passar por algumas atribulações. A gente não pode supor que apenas essa pandemia seja a grande tribulação, né? Embora ela seja mais, a gente possa ser mais sensível a ela, que mexe na nossa rotina e que leva o desencarne em massa, né? O contágio em massa, o medo, né? E diversas outras consequências que essa pandemia poderá trazer. Né? Mas é lógico, e todos nós já percebíamos isso, que a Terra já vinha passando por algumas tribulações, né? E tribulações fortes. Né? Um dos exemplos são os índices que nós temos da depressão, do suicídio, que já vinha silenciosamente, né? Já tomando conta já de todo o seio social de uma forma pandêmica. De uma forma pandêmica, porque praticamente em todas as partes do globo acontece o autoextermínio do corpo físico, né? Inclusive com as crianças também, como tá, entre outras dificuldades e aflições que nós passamos. Mas nós temos a recomendação do Cristo, o Código Ético-Moral, e em uma delas nos diz que os bem-aventurados são aqueles com o coração puro. Coração puro, a gente precisa ler essa pequena passagem que o Allan Kardec selecionou do Evangelho de Marcos e um trechinho do Evangelho de Mateus, né? Então, Allan Kardec selecionou esse seguinte trecho dos evangelhos para comentar sobre a bem-aventurança do coração puro. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Está em Mateus. Agora o trecho de Marcos. Então apresentaram-lhe as criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem elas com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Algumas questões a gente deve se perguntar para refletir. E refletir junto com Kardec,
junto com o que os espíritos ditaram na codificação, tendo auxílio do Livro dos Espíritos, de outras obras como o Céu e o Inferno, e também toda a obra subsidiária vinda por meio da mediunidade, de diversos médiuns e espíritos que trabalharam ao longo das décadas depois da codificação para que isso tivesse um corpo. Então, a gente se pergunta como definir a pureza de coração. É claro para nós, está claro para nós o que é um coração puro? Como que a gente identifica um coração puro? Quais os atributos de um coração, de um homem, de um espírito de coração puro? Uma outra questão que a gente pode refletir é o que significa ver a Deus. Nessa perspectiva espírita que está nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, que Deus é causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, sabedoria, amor absoluto, todos os atributos divinos são superlativos. Como que a gente pode interpretar a expressão ver a Deus, nós, criaturas, seres relativos, ver o absoluto, ou ver a causa primeira, ou ver o Pai de infinito amor e misericórdia. Outra questão também que a gente pode refletir é qual a condição de nos assemelharmos às crianças, né? O que Jesus quis dizer com sermos semelhantes às criancinhas? E por quê, né? Por que ele usou essa figura da infância que nos assemelhemos e assim vejamos o reino de Deus né, vejamos a Deus? Como ouvir a voz desse íntimo para receber o reino de Deus, né? Criancinha, a gente está falando também em uma postura, às vezes, que é aquele serzinho que a ânsia pelo novo, com a curiosidade, com a busca de algo, com uma sede de algo, uma sede de receber do tutor, do pai, ou receber a mensagem de educação, né? Então, como a gente pode ouvir a voz desse anseio dentro de nós? Como que a gente pode desenvolver esse olhar infantil, não infantil no aspecto débil, né, ainda de frágil ou de ingênuo, infantil no aspecto de o ansioso pelo novo, ou pela bênção, ou pela dádiva, né? Aquela vontade inigualável de absorver o que vem do outro. E no caso aqui, o outro é Jesus, né? Como perceber a amorosidade e a ação de Jesus pela imposição das mãos? Olha como é que Jesus faz, né? Porque eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, né, Jesus, além, né, via que as pessoas estavam ali afastando as crianças, e ele as abraça, as acolhe, traz para junto de si, impõe as mãos, faz uma ação, né, a aplicação do passe. Mas aí é um passe de Jesus, né? Ele impõe as mãos, ele acolhe e faz a ação, né? Como que a gente pode perceber essa amorosidade de Jesus traduzida nesse pequeno trechinho da passagem evangélica para a nossa vida? A gente consegue perceber a amorosidade de Jesus na nossa vida hoje? A gente consegue perceber Jesus nos abraçando e impondo as mãos sobre as nossas cabeças hoje?
Como perceber isso? Então, comenta Kardec, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Duas características das crianças percebidas por Allan Kardec, comentadas: humildade e simplicidade. A criança tem essas características. Pouca complexidade, é humilde, porque aonde for colocada, ela ali permanece, ela é totalmente dependente de um adulto, de um tutor, totalmente dependente dos pais, dos mais velhos. Né? Pureza de coração é ausência de orgulho, é ausência de egoísmo e sinônimo da simplicidade, das humildades, características da infância. Allan Kardec segue falando que esta comparação poderia ser justa se considera que o espírito da criança pode ser muito velho. Na verdade, essa comparação, como Allan Kardec coloca, não poderia ser justa se nós considerássemos, pela perspectiva espírita, que o espírito de uma criança pode ser muito velho e que traz, quando renasce para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou na sua existência, nas suas outras existências, suas outras encarnações, né? Então, só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido se manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz, de um modo absoluto, que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Olha que interessante, né? Porque Allan Kardec coloca, olha, gente, essa simbologia da infância trazida por Jesus na parábola, ela tem sentido do ponto de vista da vida presente, que uma criança, um espírito que reencarna, chega na infância sem poder se manifestar ainda, porque ele está num estado de infância. Ele está ali num estado ainda que, voltando do mundo espiritual, chegando à Terra num corpo frágil, num corpo débil, né? Ainda em formação, em desenvolvimento, necessitando de todos os cuidados. Dessa perspectiva é que a gente pode identificar, da perspectiva da vida presente, a simplicidade e a humildade. Mas se considera, do ponto de vista que uma criança, o espírito que anima, é um espírito que já tem inúmeras experiências, podendo ser ainda mais velho, no caso que é a expressão que ele usa, mais antigo, mais experiente, inclusive que nós mesmos, né? Não seria por isso que ele diz que não são as crianças, mas aqueles que se assemelham a elas, né? Então, Jesus identifica a infância, as características da infância na vida física e usa como uma figura para nos apresentar assim, olha, se assemelhe a uma criança, seja humilde e simples, se despoje do orgulho e do egoísmo, que ainda não se manifestam na vida infantil, na tenra idade, quando ainda a gente é pequeno. Então, seja assim e você verá a Deus. A gente pode analisar que o espírito da criança pode, né, ser antigo, pode ter ainda muito, né, e pode ser antigo, mas pode não ser tão evoluído, né? O espírito da criança pode já ter diversas experiências no corpo físico,
já ser um espírito experimentado também no plano espiritual, né? Diversas encarnações, diversos momentos e experiências na erraticidade, mas ainda não ter feito o seu processo evolutivo, ainda ter algumas pendências evolutivas. Então, para que a gente possa compreender o verdadeiro sentido de pureza, a gente deve voltar a nossa atenção da perspectiva espiritual para os espíritos evoluídos, aqueles espíritos que já completaram, que já passaram por toda a escala espírita e chegaram a espírito puro. E uma das características dos espíritos puros é a matéria não tem nenhum efeito sobre ele, não tem nenhuma preponderância sobre um espírito puro. A matéria não influencia-o. Espíritos de ordem inferior não influenciam. Este é um espírito puro. Então, da perspectiva espiritual, a gente tem que identificar que o espírito puro é aquele que já se despojou por meio das suas experiências reencarnatórias e do seu aprendizado em ambos os planos de todas as imperfeições da matéria. A criança, quando nasce, o espírito já experiente, quando nasce no ser infantil, o que ele vem? Ele vem frágil, vem inocente, vem carente de cuidados e com a personalidade em repouso na sua personalidade, né, na sua identidade. E também a gestação, ela é um período ali que o espírito já começa, né, isso falando da perspectiva da criança, né, de por que Allan Kardec ele faz questão de abordar todo esse processo, né, todo esse processo assim, que a criança vive na questão do processo, da situação reencarnatória dela. Né? A gente sabe que o espírito, ele, ao desencarnar, fica um período no mundo espiritual. Antes de reencarnar, há um planejamento para reencarnar. Quando ele chega próximo da reencarnação, ele começa a se preparar. Né? E quando há ali já a preparação com os pais, né? A gestação, ele começa a ficar em perturbação e se adaptar a uma nova realidade. A uma nova realidade, tanto da perspectiva consciencial dele, que começa a diminuir a atividade, quanto também o perispírito começa a se amoldar. Por quê? Porque entrará para um novo ciclo da vida, que é um ciclo de renascimento daí no corpo físico. Então o espírito começa a perder um pouco a sua faculdade, a deixar em estado latente a sua faculdade, o seu desenvolvimento, vem para o ventre materno, é acolhido, ali se desenvolve e nasce. Ao nascer, ele nasce ainda nesse processo de despertar. É uma perturbação que começa lá no início, após o planejamento reencarnatório, no início da gestação, e que passa pela gestação, chega no corpo físico, nasce a criança e ainda vai pouco a pouco desenvolvendo os órgãos, recuperando pouco a pouco assim os seus aspectos da personalidade, né? Podendo se manifestar às vezes alguma tendência ou outra, mas isso é lentamente. Só que aí esse processo, o retornar ao corpo físico, num corpo frágil, carente, necessitado de toda a atenção e todo o cuidado dos pais, é que entra um novo estágio, uma nova oportunidade, que é a oportunidade do molde, a oportunidade da recepção. Chegar no colo de uma mãe amorosa e de tutores que lhe possam facultar
todos os cuidados para o seu desenvolvimento físico e psicológico, quando chega aquela criaturinha ali, pequenininha, rosadinha, né, que é totalmente dependente dos adultos, ela chega aqui e ela está prontinha para receber todas as impressões. Todas as impressões. Ela começa a captar cheiros, começa a captar sons, movimentos, principalmente as vozes, né? E começa nesse processo a se desenvolver. Só que aí entra uma tarefa, que é a tarefa das mães, dos pais, dos tutores, né, educadores, que é começar a transmitir a esse novo ser que chega ao plano físico ideias ético-morais. Ideias éticas universais de todos os tempos, que a ética é um atributo universal, e as ideias morais do seu tempo, né? Que no caso, nós aqui, que partilhamos das ideias cristãs, que buscamos as mensagens de Jesus para pautar a nossa existência, pautar a nossa compreensão da vida, os nossos relacionamentos, o nosso destino, as consequências dos nossos atos, a busca de um relacionamento com Deus, são ideias cristãs, né? Então, quando a criança chega, cabe aos pais e tutores transmitirem isso ao longo dos anos, dos primeiros anos. Por quê? Porque independentemente do espírito que ali reencarne, quando reencarna assim nessa condição, primeiro já frágil, e segundo que está aberto a receber todo tipo de novos conteúdos e de novas percepções emocionais, novas cargas emocionais. Esse vínculo que se estabelece entre pais e filhos, ele abre um canal para que os pais sejam canalizadores da luz divina, do conhecimento divino, das propostas divinas, da mensagem de Jesus ou, né, de qualquer outra mensagem, mas assim, a gente precisa se pautar pelo ensinamento do Cristo, porque é um ensinamento universal, né? A moral dele é universal, né? Então, independente da religião, a moral do Cristo ela é universal. Religião nenhuma que promove o bem do homem, da humanidade, vai pregar algo diferente da moral do Cristo, né? Porque a moral do Cristo é a religião pura, religião verdadeira, conforme nos transmitem os espíritos, né? Então, cabe aos pais transmitir esse conteúdo e modelar esse novo ser. E nessa experiência, e nessa troca, nesse intercâmbio entre pais e filhos, que é importante ressaltar isso, também surgem novas oportunidades de recomeço, novas oportunidades de ressignificação de relacionamentos. Porque em outras experiências no passado, a gente não sabe quem é o espírito que anima a criança e quem são os espíritos que animam os pais. Em quais lados, quais foram as encrencas ou quais foram as experiências amorosas que já tiveram. Mas quais foram as encrencas, né? A gente, todos nós, pelas diversas reencarnações que tivemos no mundo primitivo e no mundo de provas e expiações, principalmente nesse de provas e expiações, onde já é uma carga moral mais presente, né, nos acontecimentos, todos nós já passamos por da riqueza à pobreza, do luxo à miséria, do estado bruto à delicadeza, do crime
a gente tem esse histórico, né? Uns mais, outros menos, né? A gente não é determinado a trilhar a fieira do mal, mas em alguns momentos a gente fez escolhas infelizes que nos levaram a outras circunstâncias, a outras experiências, a outras oportunidades, e hoje somos o fruto e o resultado de todas as nossas escolhas. E quando nascemos no berço, quando nasce um bebezinho no berço, nós não conseguimos identificar qual foram as experiências dele anteriores. E nem quais foram as experiências dessa criança que chega com aqueles que estão a recebendo. Se é que já tiveram experiência junto. Então, em muitos casos, a vítima do passado recebe como filho seu algoz. Ou vice-versa. Então, renovam-se as oportunidades de experiências vinagrosas do passado para que o amor ressignifique tudo. É importante destacar ainda que Allan Kardec fala que seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, né? Como eu falei. Então, ele está durante um certo período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Olha só, esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e o fazer esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam entravar. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. E aí a gente percebe, né, que o processo reencarnatório ele começa ainda, né, como a gente falou, no mundo espiritual, só que ele não é só uma preparação para a experiência física no que diz respeito às questões do corpo físico, né, de quem serão, né, quem serão os espíritos que o irão receber no plano físico, os espíritos já encarnados. Essa preparação espiritual ela passa também pelas questões emocionais, psíquicas, pelo acúmulo da experiência do passado e a repercussão dela no presente, né? Então, assim, tudo que eu já tive de experiência, tudo que nós espíritos já tivemos de experiência no passado, né, que carregamos em traumas, em culpas, em dores, mágoas, medos, todos esses sentimentos que a gente carrega, que as experiências do ontem estão na resultante do hoje, né? Nós somos resultados do ontem. Quando nós vamos nos preparar para entrar na experiência física, nós temos que olhar para todas essas experiências, para a nossa situação emocional atual, e nos prepararmos para a jornada no corpo físico, sabendo que essa nova jornada poderá trazer experiências dolorosas, experiências, encontros difíceis, encontros ainda a se resolverem. Essa nova experiência física ela poderá trazer ainda experiências desagradáveis, momentos de escolha. E por isso é importante que quando nós somos crianças, nós já estamos
numa nova página da nossa existência espiritual, da nossa jornada espiritual. É claro que aquilo ficou para trás, mas está repercutindo no hoje. Nós temos a bênção de esquecer o passado quando reencarnamos, mas o acúmulo emocional ele continua. O acúmulo emocional ele continua. E quando nós chegamos aqui, que nós recebemos uma carga de experiência dos pais, dos tutores, dos educadores, daqueles que convivem conosco, experiências boas e más, trágicas e felizes. Quando nós recebemos essa carga, a sede que dá nesse momento é uma sede de ser acolhido e amparado, orientado e esclarecido e conduzido para uma nova oportunidade de recomeço. Esse é um anseio infantil no que diz respeito à questão emocional, né? A questão emocional, porque assim a criança ela quer receber todas as coisas do pai e da mãe. Nem sempre é possível, mas o emocional dela se comporta assim, dentro das características de simplicidade, de humildade, de fragilidade, de ainda debilidade em muitos sentidos. E é nesse momento que o molde deve ser feito. E qual é o modelo, qual é a forma? Qual é a forma que deve ser levada à infância para a formatação do caráter? É o modelo, é Jesus. É interessante considerar que a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança. Aqui ele já está falando do espírito, porque ainda está em estado de perturbação, ainda está se desenvolvendo, os órgãos não estão prontos no corpo físico, a criança física ainda não está desenvolvida para a vida adulta, e o ser espiritual que ele está ainda está em perturbação e com os órgãos limitados para a sua manifestação plena da razão e da virilidade, da sua força vital, da sua virilidade, o termo usado pelo Allan Kardec. A gente vê que então o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter, as ideias do espírito reencarnado na infância, elas ainda estão adormecidas. Ele não chega, ele não nasce no berço ou vive a infância já com todas as ideias que já tinha os preconceitos e o aprendizado das experiências e tudo, todas as suas tendências já ali desenvolvidas. Não, ele vai despertando uma a uma, esquecendo com o véu do esquecimento, esquecendo a objetividade, mas despertando o que já foi construído de sentimento e pensamento, de sentimento e desenvolvimento psíquico. Vai despertando. Que a vida é uma só, a gente pode imaginar. Ora estamos no plano físico, ora no plano espiritual. E as nossas experiências elas vão se acumulando, nos trazendo o hoje, o resultado de tudo que já vivemos. É importante, às vezes, repetir esses conceitos, esses raciocínios, para que a gente possa refletir exatamente aonde o Kardec quer chegar. Quer dizer assim, olha, a criança, na vida presente, na vida física, ela tem tais características. E essas características são aquelas às quais devemos nos assemelhar para ver o reino de Deus. Mas do ponto de vista espiritual, a questão é muito mais complexa.
E aí a gente precisa entender como posturas que devemos desenvolver para ver o reino de Deus e posturas que devemos evitar, né, ou educar para não repetirmos erros trágicos na nossa experiência. Temos então que durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a natureza e fazer progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O Livro dos Espíritos aborda a partir da questão 386, 87, o item da infância. Importante ler ali. Muito interessante porque fala um pouquinho de todas as características, né, desse período da existência espiritual e física, desse período, dos atributos, né, dos pais, né, o papel dos pais nesse período da vida, e também um instrumento que é a reencarnação, a infância, essa experiência da gente ter esse ciclo existencial de ser totalmente dependente do semelhante, de um outro espírito. E da gente ter um momento que, em muitas experiências, acaba que a infância, o nascimento, esse processo reencarnatório é trágico, é violento, é dolorido. É claro que isso acontece. Mas em muitas outras experiências, e na maioria das vezes, né, de regra geral, essa experiência é para ser uma experiência de amorosidade e troca, compartilhamento, transmissão de conhecimento, de amor. E nas obras do André Luiz, nós vemos essas experiências se repetindo, porque é o agressor, o abusador do ontem nasce no seio da vítima, no berço. A vítima recebe no seu berço, no seu ventre, alguém que a violentou no passado, tanto na vida presente quanto às vezes de outras encarnações. Então, às vezes, aqueles relacionamentos que se colocam em ódio, em rivalidade, em disputa, inconsequente, alucinada por séculos e séculos, chega um momento que a providência divina, pelo seu aspecto do amor infinito, do amor supremo, traz a oportunidade de que tudo aquilo seja ressignificado pelo berço, por uma gestação, por uma infância e por uma transmissão de educação, pela tutela, pelo cuidado. Porque os pais eles precisam vestir, eles precisam limpar, eles precisam cuidar, eles precisam prover, né, o desenvolvimento daquele ser que chega. E a infância também é um estágio da nossa evolução espiritual e física que nós não temos autonomia nenhuma. É totalmente dependente. Ali, naquela condição, a gente diz, é o amor de Deus que proveu o nosso desenvolvimento. É o amor divino. É a presença do Cristo que proveu o nosso desenvolvimento. Desenvolvido, claro, pelos instintos maternos, paternos, né? Mas se não tiver outro espírito semelhante, não tiver um semelhante que nos alimente, que nos vista, que nos limpe, que nos
promova para a vida, que nos dê o remédio, que nos cuide, nós não nos desenvolvemos, perecemos. Perecemos. Para encerrar, a gente fala que então seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas eles lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz ao outro, ambos caem no fosso. Ambos caem no fosso. E aqui já é a leitura, na verdade, do item seguinte, que é a verdadeira pureza, as mãos lavadas, né? Então, mais uma mensagenzinha que eu tenho, que é só, ela é bem curtinha, mas foi trazida pelo João Evangelista. É uma mensagem bem curtinha que comenta, né? Deixar vir a minhas criancinhas. Até porque que Jesus usou essas figuras. E João Evangelista também tem um outro, né? Traz mais um temperinho aí, tá? Mais uma outra perspectiva. O Cristo disse: Deixai vir a minhas criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna misteriosa autoridade. Terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que deve a seu turno chamar a si as criancinhas, não só as criancinhas. O espiritismo não só deve chamar as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente, de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Eu vos digo, em verdade a manifestação espírita alarga o horizonte, eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. João Evangelista trazendo mais uma perspectiva, um olhar para a reflexão desse tema, dessa questão trazida por Jesus, desenvolvida, leu todo o comentário do Allan Kardec, e a gente pensa e traz isso também para os dias de hoje, né? A gente pensar o que eu devo fazer para perceber melhor a presença divina em minha vida, para ver a Deus. Como desenvolver o coração puro, né? Como aquelas questões iniciais que a gente colocou, né? Respondidas por Allan Kardec, né? A gente percebe que hoje, mais do que nunca, é necessário voltar os olhos para as páginas evangélicas e, no mesmo instante, fazer o estudo do Espiritismo. Que, como João Evangelista diz, é esse sol que veio iluminar, que veio botar as claras
tudo, que veio trazer entendimento e maturidade para a humanidade, compreensão do porquê. Né? A importância da pureza de coração. A pureza de coração é aquele coração que se livrou de todas as imperfeições, que as imperfeições e que a matéria não tem mais influência nenhuma sobre o seu mundo íntimo. Esse é um alvo a que todos nós devemos chegar, nos purificar. Purificar sentimento, purificar pensamento, purificar ações. Buscando em Jesus o modelo. E sabendo que cada imperfeição nossa, como diz no item 2 do Código Penal da Vida Futura, cada imperfeição nossa, cada manchinha que nós temos ali ainda não resolvida, ela é além de uma causa de sofrimento, de aflição, de trágicas consequências, como também uma âncora de privação de gozo. Nos priva gozar essa comunhão com Deus, essa conexão com as leis divinas, esse entendimento da vida, esse olhar e esse sentimento que vê e que sabe que mesmo que tudo esteja acontecendo ao seu redor, que você esteja passando pelas dores mais difíceis no seu mundo íntimo, no seu entendimento, na sua mente, na sua família ou no seu trabalho, ou agora que a humanidade está passando por esse momento difícil de uma perturbação um pouco mais acentuada, né? Está fervendo um pouco mais, a pressão está um pouco mais acentuada. Mesmo com tudo isso, a gente sabe que quem conduz essa trajetória é Deus. Que quem governa esse planeta é Jesus. Governador espiritual do orbe. E que os acontecimentos físicos apenas trarão experiências boas ou más, mas que experiências que nos educarão, que nos trarão novos contextos emocionais, novas propostas espirituais, novas oportunidades de escolhas. E nessas perspectivas que nós devemos buscar e receber a Jesus, a mensagem de Jesus, nos assemelhando a crianças, com as características da humildade, da simplicidade. Obrigado pela atenção de todos. Todos nós possamos refletir, fazer as leituras. Eu recomendo sobre esse tema a leitura dos itens 380 e 4 e 5 ali, até terminar de falar sobre a infância ali mais à frente. Tem algumas questões, são questões curtas, muito interessantes sobre da infância. O Código Penal da Vida Futura, o início ali, é muito interessante também, está vinculado. Lê todo esse capítulo 8 também do Evangelho segundo o Espiritismo, para trazer um pouquinho mais assim de reflexão nesses dias, né? Que todas essas mensagens possam nos modificar pouco a pouco por dentro, a ponto da gente transformar um pouquinho mais, né, o nosso falar, o nosso agir, o nosso olhar, nossos gestos com as pessoas que convivem conosco, para que eles percebam um pouco da luz divina também, né? Percebam um pouco dessa mensagem de Jesus. A gente tenha mais coisa a consolar, esclarecer do que a perturbar, né? E todos nós devemos passar com serenidade esse momento e com atitude positiva, né? Mudança. Se a gente não mudou, tudo que a gente não mudou até antes, agora a gente tem que mudar para melhor. Agora é acelerar essa transformação moral, acelerar o esforço de transformação moral. Obrigado a todos. Acompanhem as redes sociais do SEAC, tanto no Instagram quanto no Facebook. Ali a gente vai colocando, né, a diretoria da casa vai colocando as informações
necessárias para todos nós. Em breve, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa situação, mas em breve, em breves dias, todos nós poderemos realizar nossas atividades na casa. Então, agradecemos pela atenção, eu sei que a gente acaba assim nessa experiência online errando às vezes algumas coisinhas ou falando de uma forma um pouco às vezes mais confusa, mas que a gente possa buscar a leitura e a reflexão cada um também individualmente. Obrigado a todos, uma boa noite e vamos fazer a prece então para agradecer. Nesse instante, que nosso coração pulsar em gratidão por mais essa oportunidade de termos acesso e estudarmos essas mensagens espirituais trazidas por Jesus, pelo Espiritismo. Que esse conteúdo nos ajude a compreender o porquê da nossa existência, dos acontecimentos, e que atitude devemos ter diante as circunstâncias de cada dia. Que saibamos crescer em caridade, em benevolência, em capacidade de perdoar o nosso semelhante. Que aprendamos todos nós a reconhecer o amor divino e a sabedoria nessas circunstâncias, nesses momentos, nessas experiências que a gente observa de relacionamentos, de pai e filhos, de mãe e filhos. Que tenhamos todos nós uma boa noite e possamos permanecer em oração e vigilância pelas próximas horas. Que assim seja. Obrigado a todos. Até mais.